Oi, eu me chamo Paula Vitória, sou estudante de farmácia e eu e os meus amigos iremos falar sobre a patologia artrite reumatoide. Artrite reumatoide. Bom, o que é artrite reumatoide? Artrite reumatoide é uma doença autoimune inflamatória crônica. Bom, Paulo, o que é uma doença autoimune? Para você que não sabe ou que não se lembra, uma doença autoimune é quando seu sistema imunológico atinge as células saudáveis do seu corpo. Como, por exemplo, a artrite reumatoide, que atinge as membranas sinoviais, que é uma fina camada de tecido conjuntivo presente nas articulações, causando inflamação assim no seu cotovelo, nas mãos, nos pés, no joelho e na coluna. Essa doença também pode atingir alguns órgãos, como os seus rins, coração e o pulmão. Vale ressaltar também que essa doença é bastante comum entre as mulheres de 30 a 50 anos de idade. Vou estar destacando para vocês a origem e a causa dessa doença. Bem, embora não seja clara, acredita-se que ela tem origem numa combinação de fatores genéticos e ambientais também. O mecanismo contido envolve o ataque das articulações por parte do sistema imunitário, causando inflamação e rigidez da membrana e afetando o osso e a cartilagem. Bem, a causa da artrite ela também não é exata. Ela é desconhecida, ela é uma doença na qual participam múltiplos fatores. Fatores que devem adotar no indivíduo vulnerável de desenvolver a doença. Bem, por esse motivo, não existe um medicamento exato ou um tratamento exato que cure a artrite. A artrite ela se desenvolve no ser humano de diferentes fatores. O primeiro deles, acredita-se que o principal deles é ter um grau de parentesco com uma pessoa que tem a doença. Esse é um dos fatores principais, ou seja, a hereditariedade. Se uma pessoa da sua família, seja pai, mãe, avô, tiver a doença no organismo, tem uma grande chance de você ter ela também. Ela pode estar associada a infecções virais e bacterianas. Vírus e bactérias que podem cair na corrente sanguínea e desencadear um desequilíbrio imunológico, resultando assim num quadro de artrite reumatoide. É isso. Sintoma da artrite reumatoide, onde ataca os tecidos que envolvem articulações, causando dores e inchaços nas juntas, onde há uma dificuldade de movimentação, principalmente pela manhã, como nos dedos, joelhos, cotovelos e ombros. Há também perda de peso e redução de apetite. Podem ser desencadeadas depressão e ansiedade por conta da dor intensa e limitação dos movimentos, febre baixa, fadiga e distúrbios do sono. Eu irei falar sobre o diagnóstico de artrite reumatoide. Segundo o Colégio Americano de Reumatologia, para se dar o diagnóstico de artrite reumatoide, o paciente precisa ter quais esses critérios em pelo menos 6 semanas, sendo eles a rigidez da mão, durando 1 hora, artrite em pelo menos 3 áreas articulares, artrite na região da mão, entre o punho e as falanges, e a presença de nódulos. O diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento contra a doença é fundamental, pois quanto mais cedo o paciente começar seu tratamento, mais cedo ele terá seu estilo de vida normalmente. Os principais objetivos de tratamento da doença artrite reumatoide se consistem em controlar a lesão tecidual do local, controlar a perda da função do membro afetado e também o controle da dor. E vão ser 2 tipos de medicamentos anti-inflamatórios que vão ser usados nesse tratamento, que são os anti-inflamatórios não esteroides e os anti-inflamatórios esteroides. Os anti-inflamatórios não esteroides são aqueles que vão inibir a febre e a dor e também inibir a síntese de prostaglandina. E um exemplo de medicamento não esteroide vai ser o piroxicam. E também temos os medicamentos esteroides. Os medicamentos esteroides vão interagir com receptores intracelulares e que vão controlar a transição gênica da doença.
E um exemplo de medicamentos esteroides vai ser a dexametasona. Vale ressaltar também que, além dos medicamentos, existem muitas outras formas de tratamento da artrite reumatoide. Uma delas é a fisioterapia. Você tem que se consultar com um fisioterapeuta para que ele estimule os seus membros para que não aconteça uma coisa mais grave. Também a alimentação também influencia. E também vamos ter aqueles pacientes que não vão responder aos tratamentos dos anti-inflamatórios que eu tinha citado anteriormente, que é os anti-inflamatórios esteroides e os antiesteroides. São aqueles que vão usar os medicamentos fármacos modificadores do curso da doença, que tem dois tipos, o sintético e o biológico. Os sintéticos vão ser usados a cloroquina e a hidroxicloroquina, que são medicamentos antimaláricos. E o do curso da doença biológico vai ser usado a abatacept, que é um outro tipo de medicamento também usado no tratamento da artrite reumatoide.